E aí, beleza? Em uma sala escura aterrorizante, Yejae chora de joelhos, dizendo que não merece aquilo, pois não fez nada de errado. Mas uma mulher misteriosa aparece na sua frente e atira em Yejae e o faz cair de uma altura impossível de sobreviver. Mas mesmo parecendo estar morto, Yejae abre seus olhos. Mas ok, tudo começou há 7 anos atrás, quando Yejae estava indo para uma entrevista de emprego em uma multinacional, bastante nervoso e conversando com sua namorada no celular. De repente, um homem atravessa a avenida e é atropelado por um carro, e Yejae fica chocado e verifica o estado do homem, mas ele morre agarrando os braços de Yejae, deixando ele ainda mais assustado. Mais tarde, durante a entrevista, Ye ainda está lidando com seu trauma e não consegue responder adequadamente às perguntas, e acaba perdendo a última oportunidade de conseguir um emprego. Sem emprego fixo e um salário bom, Yejae se forma com uma grande dívida no financiamento estudantil, sendo obrigado a trabalhar em empregos simples para poder pagar as parcelas. Sua família não pode ajudá-lo, pois seu pai morreu e sua mãe é zeladora, que já se sacrificou muito para lhe dar uma boa educação. Yejae envia currículos para várias empresas, mas não consegue um emprego em tempo integral. Depois de 7 anos trabalhando em empregos de meio período, Yejae finalmente consegue uma entrevista na grande empresa novamente. É o maior escritório da capital e o entrevistador, Tae-woo, fica impressionado com o currículo e pela determinação dele não desistir. Yejae sai da reunião com grandes esperanças, mas logo recebe uma ligação de um amigo informando que todo o dinheiro investido em um negócio de apartamento desapareceu porque o sujeito sumiu. Yejae corre para o apartamento do amigo e começa a bater na porta, mas ninguém responde. Ele chora desesperado por ter caído em um golpe e era todo o dinheiro que tinha. Furioso, quebra a maçaneta da porta com o extintor de incêndio e acaba na delegacia por destruir a propriedade, pedindo aos policiais que prendam seu suposto amigo. No entanto, eles não podem fazer nada, pois investir em um negócio que falhou não é ilegal. Já destruir o patrimônio privado já pode complicar a vida dele. Porém, à noite, desanimado, Yejae vai ver sua namorada, Jitsu, que sai de um carro com um rapaz lhe entregando flores. Quando um homem vai embora, Yejae se aproxima dela, um pouco embriagado, e o relacionamento deles não estava indo bem. Jisoo estava indo bem melhor que ele financeiramente, então entregava envelopes para ajudar Yejae. Mas ele vê tudo como caridade e percebe que tem sido um fardo para ela. Percebendo que não pode dar nada a ela e o relacionamento não tem para onde ir, Yejae termina o namoro com Jisoo e volta para o seu apartamento ainda mais triste, porém foi expulso de lá e ficou com um depósito do terraço para compensar o aluguel atrasado. Todas as coisas de Yejae foram deixadas do lado de fora sob a chuva e infelizmente não há muito espaço para guardá-las. E quando amanhece, ele perde quase todas as coisas. E depois de passar a noite dormindo no chão e para piorar ainda mais as coisas, Yejae recebe uma mensagem da empresa informando que ele falhou na entrevista e não conseguirá um emprego. Após mais um colapso, Yejae sobe no topo de um prédio, diz que não tem medo da morte e sim de viver com este fardo e decide que teve o suficiente e desiste naquele momento, ignorando a ligação de sua mãe. A escuridão toma conta dele por alguns segundos, então ele descobre que está em um jatinho particular de luxo. Ao se olhar no reflexo, ele fica chocado porque não é o seu rosto e nesse momento percebe que uma mulher misteriosa está sentada ao seu lado. Ela tem uma carta de despedida nas mãos, mas queima e tira os óculos escuros, revelando os olhos vermelhos. De repente, Yejae é transportado para o purgatório, que é uma torre alta no meio de um mar vermelho e demônios tentando subir. A mulher revela que é a morte e o trouxe ali para puni-lo, pois em sua carta e sua última declaração, ele zombou da morte e a punição não será branda. Ela o agarra pelo pescoço e o joga no abismo, e os monstros tentam agarrá-lo enquanto cai. Há muitas criaturas esperando por ele na água, mas quando ele se choca, acorda no avião com um corpo diferente novamente. A morte também está lá e explica que fará Yejae morrer mais 12 vezes como punição. Sua alma entrará em corpos de 12 pessoas que estão prestes a morrer e que não têm chances nenhuma de sobreviver. Mas se ele conseguir evitar apenas uma morte, será permitido que ele mantenha aquela vida até o fim dela. Mas se ele não conseguir, sofrerá a eternidade no inferno. Yejae
Jae não se importa, pois deseja acabar com tudo. Mas depois que a morte desaparece, o avião entra em uma tempestade violenta. E Jae coloca o colete salva-vidas e aperta os cintos de segurança, enquanto a comissária de bordo vem dizer a ele que é apenas uma turbulência. Alguns minutos depois, o avião se estabiliza e a comissária deixa Jae sozinho. Ainda confuso, ele começa a olhar ao redor e percebe que está no corpo de uma pessoa muito rica, e a pedra da verdade entra em sua mente, informando dos detalhes da pessoa que ele está. Esse sujeito é Park Shin-tae, o CEO da empresa mais importante da capital, para a qual Jae se candidatou. Tae-woo é seu irmão mais velho e eles competem desde criança em tudo, incluindo em quem liderará a empresa. Todo o seu trabalho árduo permitiu que ele ganhasse a aprovação de seu pai, eventualmente fosse escolhido para se tornar o novo CEO da empresa, apesar de seu irmão claramente ficar com ciúmes. Assim, Jae está muito satisfeito com esse estilo de vida e bilionário e decide que quer mantê-lo, já que parece que não há sofrimentos por aqui. Mas nesse momento, um dos motores do avião explode e o avião começa a descer em grande velocidade. Jae volta para o seu assento para apertar o cinto e o piloto tenta controlar o avião. E o fogo se espalha, criando um buraco na fuselagem que puxa o piloto e a comissária de bordo para fora. Jae só pode assistir enquanto uma explosão faz todo o avião pegar fogo e logo ele é subitamente morto neste acidente. Depois, Jae acorda no purgatório e agora há uma porta brilhante e assustadora que só se ouve gritos dela e uma mesa para a morte. Na mesa, um relógio conta as vidas de Jae enquanto a morte carrega sua arma com várias balas. Ela explica que as almas daqueles corpos já estão mortas, então Jae não está roubando suas vidas, apenas dando aos corpos uma segunda chance. Se ele falhar em sobreviver em todas as 12 vidas, ele irá direto para o inferno. E a morte agarra Jae e o leva para trás da porta, onde vê horrores e o sofrimento eterno diante dos seus olhos. Ela o leva de volta e Jae não entende o que fez para merecer o inferno. Então a morte diz que ele é culpado por encontrá-la antes que ela pudesse encontrá-lo. Ela também revela que, dependendo de suas ações, se ele sobreviver em um dos 12 corpos e realmente merecer viver, pode evitar o inferno. Jae fica animado e decide que irá sobreviver. E a morte está curiosa para vê-lo tentar e atira para a segunda vida. Mas ele está caindo de um avião vestindo um macacão esportivo e sem paraquedas. Enquanto entra em pânico, ele vê outros 3 homens pulando com ele e carregando câmeras e paraquedas. Um homem o pega para ajudá-lo e nesse momento a pedra da verdade entra em sua mente. E este corpo pertence a Jae Seo, um amante de adrenalina que adora esportes extremos e fez muitos desafios loucos em sua vida, ganhando 4 recordes mundiais do Guinness. Mas hoje é o maior desafio de sua vida, que consiste em mergulhar sem paraquedas de 1.600 quilômetros acima do solo e cair em uma rede de segurança. O evento está sendo transmitido pela internet e na TV nacional, e se ele conseguir, seu patrocinador lhe dará 3 bilhões em dinheiro. O patrocinador está brincando com o isqueiro e ele adorou ver o dinheiro. A ideia de tanto dinheiro faz Jae querer completar o desafio pela ganância. Então ele empurra o ajudante para longe e começa a cair em grande velocidade. O corpo sempre mantém as habilidades, mas a mente é de Jae. Então, confiante que irá conseguir, ele parte ainda mais rápido e quando ele finalmente acha que vai cair no alvo e atingir a rede, ele erra o local e se espatifa no chão, morrendo imediatamente. E tudo isso foi visto por milhões de pessoas na internet e na TV que estavam ansiosos com a audiência do evento. E Jae aparece no purgatório novamente, dizendo que não é justo ser considerado um pecador porque não machucou ninguém. A morte o chama de egoísta, pois fazendo isso machucou pessoas que amavam ele e atira para sua terceira vida. Ele acorda no corpo de um adolescente em uma escola e percebe que um colega está rindo do vídeo da morte do cara de paraquedas. Assim, Jae percebe que todas as vidas pertencem à mesma realidade. Por estar zombando dele, ele pensa em brigar com o garoto, mas nesse momento a pedra da verdade atinge sua mente. Esse é Kwon Hyuk-soo, um adolescente que perdeu o pai aos 5 anos e foi criado por sua mãe, que trabalha duro para manter a casa e os estudos dele. Kwon queria deixá-la orgulhosa, mas odiava ir à escola, porque Jin Sang e os seus amigos valentões da escola o incomodavam, como jogar
jogavam leite nele, derrubavam no chão e ainda filmavam toda essa humilhação. No entanto, ele nunca contou isso para sua mãe porque não queria deixá-la preocupada. Eventualmente, o garoto sentiu que a escola se tornou um inferno e os valentões eram verdadeiros demônios. Então decidiu revelar a Jin-sang que iria pular do telhado se ele não parasse. Mas Jin-sang bateu nele e disse que ele era patético e que ninguém sentiria sua falta. O garoto escreveu uma carta de tudo o que iria fazer e o porquê faria isso. Mas Ye Jae percebeu que se ele não seguisse a carta, iria sobreviver e começou a rir. Mas Jin-sang bateu nele só por rir e disse para ele trazer leite de morango. Ye Jae se recusou a ser uma vítima e derrubou ele com uma cadeira. Um dos amigos valentões tentou impedi-lo, mas Ye Jae rapidamente o dominou e depois pegou o Jin-sang contra a janela, fazendo ele pedir desculpas. De repente, alguém derruba Ye Jae. É Tak Seok, um garoto muito maior e forte do que ele, e domina imediatamente e também bate nele. Então ele e o seu amigo seguram Ye Jae para que Jin-sang, que parece ser o líder, bater no garoto de novo, e os colegas assistem com medo. O professor chega e eles voltam aos seus lugares, mas depois da aula, Jin-sang e sua gangue pegam Ye Jae de novo e começam a batê-lo. Eventualmente até Taek-suk acha que já é demais, pois o garoto já aprendeu a lição. Mas Jin-sang acha que não e ainda bate em Tae-seok. No entanto, ele finalmente para quando vê a garota que ele gosta o observando. Pois Ye Jae vai para casa e começa a lembrar da própria mãe, ficando emocionado. E no jantar, ao ver sua própria mãe na sua frente, Ye Jae chora ao lembrar de como era amado por ela. No dia seguinte, Ye Jae tem um plano. Se aproxima de Tae-seok para deixar uma dúvida na cabeça dele. Porque Jin-sang é o líder se ele é mais forte. Tae-seok explica que o verdadeiro chefe da escola é um estudante sênior, filho de um mafioso, e desta gangue Jin-sang faz parte. Ninguém mexe com ele porque os alunos mais velhos o defendem. Mais tarde, durante o almoço, Jin-sang bate novamente em Ye Jae. Então ele joga uma tigela de macarrão na cabeça dele e se afasta. Jin-sang ordena que a Tae-seok vá atrás dele, mas Tae-seok se recusa porque quer almoçar e diz para Jin-sang para se lavar, e todos riem da cara dele. E um flashback revela que Ye Jae disse a Tae-seok para não interferir, porque ele tinha um plano. Humilhado, Jin-sang vai pedir ajuda aos seus superiores. A gangue logo chega na sala de aula, pronta para brigar. No entanto, quando o líder vê que Jin-sang foi humilhado por um garotinho, fica furioso, chamando Jin-sang de covarde e uma vergonha para sua gangue, e agarra Jin-sang e diz para ele nunca mais se aproximar deles. Orgulhoso de si mesmo, Ye Jae zomba de Jin-sang, mas quando o garoto tenta acertá-lo, Tae-seok o atinge primeiro. Agora ninguém na escola respeita mais Jin-sang, e quando ele sai correndo da sala, descobre que a garota que ele gosta está com o líder agora, e ele se tornou o idiota da escola. À noite, Ye Jae sai para correr e quase é atingido por um caminhão, mas felizmente o motorista para a tempo, só que distraído com isso, Ye Jae não ouve Jin-sang se aproximar por trás para acertá-lo com um tijolo, e culpando ele agora por tomar o seu lugar, o espanca até a morte. Porém, Ye Jae reaparece no purgatório e grita com a morte porque ela o manipulou, pois o garoto não queria se jogar e seria assassinado de qualquer jeito, fazendo com que ela o jogue contra a parede antes de pisar em seu rosto e atirar nele novamente. Agora, na sua quarta vida, Ye Jae acorda no corpo de um refém sob interrogatório. Um grupo de homens perigosos joga água e pergunta onde ele escondeu a garota e o dinheiro. Quando ele não responde, ameaçam furar o seu olho. Então ele anuncia que vai falar. No entanto, as memórias ainda não voltaram, então quando pede um momento, o líder o ameaça com um martelo. Felizmente, a pedra da verdade aparece e esse é Lee Joo-han, um assassino de aluguel, e o seu chefe faz parte da Yakuza. Lee acaba com alvos com muita facilidade para o seu chefe, mas um dia ele se apaixonou pela esposa do chefe, e quando se aproximaram, queriam fugir juntos. Ele então roubou 10 bilhões do seu chefe e os escondeu em um local secreto. Mas a caminho de se encontrar com a mulher, foi capturado pelos colegas de trabalho e percebendo que tem habilidades incríveis desse sujeito, Ye Jae começa a lutar contra todos os outros, usando a cadeira como arma e desvia dos golpes que faz com que um homem acerte seu parceiro. Ele continua lutando, então Lee apaga a luz
principal e apenas com uma lanterna na escuridão, um por um, Ye-Jae, no corpo de Lee, mata cada agente. Assim, acreditando que com essas habilidades ele poderia sobreviver a qualquer coisa, quer recuperar o dinheiro e fugir. Ao abrir a porta, descobre que há um caminhão e Ye-Jae acelera uma moto pela cidade, porém já está sendo rastreado. Todos os assassinos da área são acionados pelo chefe, que prometeu uma recompensa por sua cabeça. Logo, uma perseguição começa pela ponte da cidade e os agentes atiram em Ye-Jae, que desvia de tudo e se esconde atrás de um caminhão. Quando ele aparece atrás dos carros dos agentes, Lee usa a moto para desarmar o capanga. O outro erra o tiro e atinge carros, causando vários acidentes, e o caminhão tenta bloquear a ponte, mas os carros batem nele, causando uma enorme explosão. Ye-Jae simplesmente salta por cima, mostrando extrema habilidade, porém ainda está sendo seguido pelos assassinos. Depois de deixar a ponte, até a polícia começou a persegui-lo também. Ye-Jae acelera tirando fina em um cruzamento e gera um baita acidente entre os veículos, bloqueando o caminho para a polícia e várias motos. Mas há mais motos seguindo e carros bloqueando as ruas, então Ye-Jae entra em um shopping e acelera até ser cercado. Ele então entra no elevador e quando chega ao topo, seu chefe aparece dizendo que não tem para onde fugir. Para ele, o pior que pode acontecer é ele morrer. Ele então dá um salto grande e cai num outro prédio dentro de uma piscina onde está rolando uma festa. O seu telefone cai na água e para de funcionar. Agora o inimigo não pode mais rastreá-lo. Ele então vai até o cais para encontrar a mulher e ela o abraça imediatamente. Ye-Jae sente o quanto Lee a amava e Ye-Jae diz a ela onde está o dinheiro. Porém, ela saca uma arma e o mata nesse momento, revelando que era um plano dela o tempo todo e a morte sabia disso. Mais uma vez, Ye-Jae acorda no purgatório, encontrando a morte rindo dele. No entanto, ele não se incomoda, porque não deu à mulher a localização exata do dinheiro. Então planeja recuperá-lo durante a próxima vida. Então, quando a morte atira nele, começa a quinta vida de Ye-Jae em uma detenção juvenil. Ele está em uma cela minúscula e um guarda vem buscá-lo para levar à cela real. No caminho, os outros prisioneiros jogam uma bola contra a grade para ameaçá-lo e o encaram. Na cela, ele descobre que tem colegas de cela que serão liberados em 4 dias e que um assassino psicopata está na cela com eles. Ye-Jae percebe que todas as obras estranhas e livros sobre análise de psicopata estão nas prateleiras. E quando o assassino é trazido de volta, Ye-Jae fica chocado ao ver que é Jin Sang. E lembrando da sua morte anterior, Ye-Jae começa a espancá-lo, mas os outros prisioneiros o puxam imediatamente. Nesse momento, a Pedra da Verdade finalmente vem à mente de Ye-Jae, e esse é Shou Tae-sang, um lutador de MMA, e sua mãe devia muita grana a agiotas. Então, ele aceitou um acordo, assumiria a culpa por um atropelamento e seria recompensado com 200 milhões após o julgamento. Como ele tinha apenas 18 anos, ainda era menor de idade na Coreia, então o plano era ser liberado em condicional. Enquanto fazia o acordo com o advogado, um homem os observava nas sombras enquanto brincava com seu isqueiro. O cara se entregou com uma confissão falsa, mas infelizmente durante o julgamento a mulher atropelada morreu. Então o juiz o sentenciou a 2 anos de prisão por homicídio culposo. Mais tarde, quando o advogado visitou na prisão, ele pediu 2 bilhões para ficar em silêncio ou contaria toda a verdade à polícia. Ele lembrou também de quando Jin Sang entrou na cela e Shou Tae-sang era líder, mas todos ficaram com medo dele por ser um psicopata assassino. Porém, agora no presente, Ye-Jae começa a rir ao perceber que Jin Sang não é um psicopata. Ele apenas matou um garoto indefeso do ensino médio. Ye-Jae começa a dar uns tapas em Jin Sang, enquanto a verdade aos outros é revelada. Jin Sang tem medo demais para negar, então o resto dos colegas de cela batem nele por vingança. E do lado de fora, outros prisioneiros também começam a bater em Jin Sang, e Ye-Jae acha isso muito satisfatório. Mais tarde, na marcenaria do presídio, um prisioneiro dispara uma lâmina de sua serra em direção a Ye-Jae, mas ele desvia. A lâmina acaba batendo na parede, voltando e acertando o cara em cheio, e depois que os guardas levam um homem ferido, todos os prisioneiros dizem a Ye-Jae que o advogado quer vê-lo morto. Jin Yong imediatamente sai correndo de medo e acontece uma briga. Ye-Jae sabe que Choi era lutador de MMA, então com golpes rápidos ele luta contra todos os prisioneiros ao mesmo tempo. E um por
por um, ele derrota todos com muita facilidade e Jin Yong volta com uma barra de ferro, mas Ye Jae já tinha acabado com todos. Naquela noite, Ye Jae encontra Jan Sang no banheiro, afiando uma ferramenta para matá-lo. Então, depois de dar alguns tapas nele, Ye Jae sabe que não pode matá-lo, senão passará muito tempo ali dentro. Em vez disso, então, ele inventa que o fantasma de Kwon disse detalhes do que aconteceu na escola. E quando diz que fantasmas o assombrará para sempre, Jan Sang acaba molhando as calças de medo. Assim que chega o dia da liberdade, antes de partir, ele dá a Jan Sang um pouco de leite, dizendo que foi enviado pelo fantasma. Lá fora, o advogado o espera com dinheiro, mas Ye Jae recusa, pois ficou com medo de uma van que estava esperando ele ali. Ele disse ao advogado que quer levar uma vida limpa e sem peso na consciência e não aceitou o dinheiro. Porém, ele vai até o cais e encontra o dinheiro que ele escondeu em outra vida, sem perceber que alguém está o seguindo. Agora ele está pronto para começar uma vida nova, então aluga um quarto e tira uma soneca. Ele acorda quando sente uma mão tocando em seu rosto, achando que é sua mãe, mas acaba sendo apenas um sonho. Nesse momento, seu telefone toca com uma ligação da mãe de Cho. Ye Jae chora e aceita visitá-la em breve. Mais tarde, na estação, Ye Jae divide o dinheiro em 2 sacos e guarda um em um armário que expirará se ele não retornar após 4 dias. Mas quando ele chega à cidade, Ye Jae é atacado por trás e esfaqueado por um velho, que era o pai da vítima do atropelamento. Ele estava furioso porque o assassino só pegaria 2 anos por causa da idade, então veio buscar vingança. Ye Jae se desculpa e diz que não foi ele, e o homem foge quando percebe que é verdade. Porém, Ji Yong aparece e corre para ajudá-lo, só que tudo é revelado. Ele só estava ali para matá-lo, pois no dia da briga ele queria matar Ye Jae também pelo dinheiro do advogado, mas quando voltou já tinha acabado, então fingiu ser uma pessoa boa. Ye Jae tenta suborná-lo, mas ele não aceita o dinheiro dele, só quer o do advogado e mata ali mesmo no beco. Então de novo ele morre enquanto o telefone toca com a ligação de sua mãe. Mais uma vez Ye Jae acorda no purgatório e agora ele está furioso, pois não aguenta mais ser enganado pela morte e quer ir para sua próxima vida logo para achar o dinheiro. Porém a morte sorri e atira nele, e assim descobre que sua 6ª vida começa dentro de um bebê, e ele começa a chorar no meio do restaurante, pois sabe que nessa forma nunca conseguirá pegar a grana de volta. A mãe então pede desculpas a todos e o leva para o carro. Lá ela mostra sua verdadeira face, jogando e gritando com o filho por seu incômodo. Como ele está em um corpo de um recém-nascido, não tem memórias, então a pedra da verdade não aparece. A mãe leva o filho para casa e o joga cuidadosamente no sofá, onde é gentilmente pego pelo pai. Ye Jae pensa que um homem pode ser mais amável, mas logo ele mostra sua verdadeira face também. Traz comida vencida e quando Ye Jae se recusa a comer, ele começa a gritar e insultá-lo também. Nesse momento, um policial chega com uma assistente social que recebeu um relatório sobre um possível caso de abuso. Eles entram e tentam verificar o corpo do filho, mas o pai os interrompe para mostrar seu cartão, provando que ele também é um assistente social de bem-estar infantil. A dupla se desculpa pelo mal-entendido e vão embora, então agora a mãe está furiosa. E ela coloca o filho no chão com carinho e com um travesseiro coloca ele para dormir. Quando Ye Jae aparece no purgatório, a morte explica que às vezes nem mesmo os que acabaram de nascer têm uma segunda chance, então Ye Jae não deveria dar a vida como certa. Ela atira nele e a 7ª vida de Ye Jae começa fora da estação de trem. Usando o telefone no seu bolso, ele percebe que o armário está prestes a expirar. Ele corre para dentro da estação e chega aos armários pouco antes dos funcionários abrirem. Depois de recuperar o seu dinheiro, Ye Jae vê seu reflexo e descobre que o seu novo rosto está em anúncios ao redor da estação. A pedra da verdade entra na sua mente e esse é Yan Jian-Ho, um modelo que foi popular desde o ensino médio. Sua carreira de modelo foi fácil graças à sua aparência e agora ele tem muito dinheiro por causa disso. Animado, Ye Jae vai para sua nova casa e descobre que é chique. Então está ansioso para manter essa vida e também encontra um jornal. Descobre que os pais do bebê foram pegos pelo assassinato e a morte do lutador de MMA e os acidentes de trânsito da perseguição estão sendo noticiados, mas ninguém sabe quem os causou. Então
Então ele recebe uma ligação de um amigo e o convida para uma festa VIP. Yejaê decide participar e ele bebe muito porque está acostumado. Mas esse corpo de modelo não, e fica mais bêbado do que planejado. Durante a festa ele vê Tae-woo, que agora é o CEO graças à morte do seu irmão, e se ele o impressionasse seria modelo da empresa. Mas estar bêbado atrapalhou até de se conhecerem. Na manhã seguinte, Yejaê dorme demais por causa da ressaca, então o seu irmão vem acordá-lo. Ele vai para os Estados Unidos na semana que vem e Jang tinha prometido cuidar de sua cafeteria. Durante seu primeiro dia, Yejaê já considera fechar a cafeteria depois que ele for embora. No entanto, ele leva um susto ao ver Jisoo entrar. Olhando maravilhado, Yejaê lembra de todos os momentos especiais juntos e o dia em que se conheceram, quando o vento levou o seu conto mais importante e se conheceram através de uma ponte. Yejaê fica nervoso quando entrega o pedido para Jisoo e o seu irmão explica que ela tem vindo todos os dias para trabalhar e fica até o horário de fechamento. E também ela é uma autora de livros famosos. Curioso, Yejaê pesquisa o nome dela na internet e descobre até que ela ganhou um concurso de escrita. Foi assim que ela ganhou um contrato de publicação. Quando ela recebeu o prêmio, agradeceu ao namorado por sempre acreditar nela e o envelope que ela tentou lhe mostrar naquele dia não era um dinheiro porque ela estava com pena dele, e sim o prêmio que ela ganhou. Sentindo-se culpado, Yejaê corre para a livraria para comprar o livro dela. Enquanto ele lê o romance, descobre que muitos dos momentos da história coincidem com momentos que viveram juntos. Enquanto ele chora, Yejaê também vê que a livraria vende canetas chiques e ele prometeu que um dia daria para ela uma. Ele comprou a caneta secretamente e gravou o nome dela, mas ele acabou perdendo quando estava mudando as coisas sobre a chuva. Mais tarde no café, o cara que ele viu outro dia dando flores para ela chegou com uma mulher e uma garotinha e chamou Jisoo de tia. Sentindo-se um idiota, Yejaê percebe que na verdade era o irmão dela que decidiu mandar flores porque ela conseguiu a promoção. Então no dia seguinte, Yejaê anota o pedido de Jin-sung e dá um pedaço de bolo por conta da casa, dizendo que é fã do livro dela e também diz que tem uma história de um cara que desafiou a morte e depois foi punido com várias vidas por isso. Yejaê pede para ela autografar o seu livro e ele vê a caneta que estava com ela. Era justamente a que ele comprou e foi a sua mãe que pegou nas coisas dele após a morte e deu para Jisoo. Durante os próximos dias, Jisoo continua indo ao café e Yejaê sempre se senta com ela para conversar e começam a se aproximar. Uma noite, Jisoo sai e começa a chover e Yejaê leva para ela um guarda-chuvas vermelho. Só que logo depois que ele sai, Yejaê vê carros da polícia passarem e ouve um cliente dizer que outro se acidentou. Supondo o pior, Yejaê corre pela rua e grita ao ver o sangue na rua e o guarda-chuvas. Os policiais tentam segurá-lo, mas quando ele vê Jisoo, se acalma e depois, conversando juntos, percebeu que ele teve a mesma reação que ela ao descobrir que o seu namorado morreu no hospital. No dia seguinte, depois de Jisoo visitar o memorial dele, Yejaê se aproxima e se depara com sua própria mãe. Fingindo que está aqui porque é outra pessoa, Yejaê sai da sala e sem coragem de falar com ela e corre para o banheiro para chorar. Yejaê corre para fora e tem um colapso e mais tarde Yejaê escreve uma carta para sua mãe, fingindo ser um amigo, dizendo que o seu filho deixou um dinheiro para ela após a sua morte. Ele vai até a sua antiga casa e deixa a carta com uma bolsa cheia de dinheiro e não consegue falar com sua mãe, fugindo rapidamente depois de ver suas antigas fotos. E na rua, uma placa cai subitamente de suas dobradiças e atinge Yejaê, matando instantaneamente. Mas isso se revela ser apenas um sonho. No dia seguinte, sobrecarregado de emoções, Yejaê finalmente confessa toda a verdade para Jisoo, enquanto alguns flashbacks mostram como todos os colegas de Jisoo no escritório zombavam dela por namorar um garçom. Yejaê pede desculpas a Jisoo, que ainda está confusa, porém neste momento são atingidos por um Mustang. Jisoo morre imediatamente, mas Yejaê ainda está vivo e vê o rosto do motorista, Tae-woo. Ele é o cara com o isqueiro que esteve conectado a cada vida pela qual passou. Estava com um atleta, com o lutador de MMA, com o chefão para derrubar o avião do próprio irmão e agora com o atropelamento. O advogado também estava no carro, mas foge ao ver os corpos. E quando Tae-woo vê que Yejaê ainda está vivo, ele coloca suas luvas para acabar com o sofrimento dele. Logo depois, Yejaê acorda na sala escura do purgatório e ele está tão furioso que se apressa
pressa para pegar a arma da morte e, sem piedade, atira na cabeça dela. Agora, em uma transmissão ao vivo para mais de 500 mil pessoas assistindo, esse assassino promete espancar o refém ao vivo se não pagarem a recompensa. Ninguém acredita nos comentários, mas esse assassino tira a máscara do refém e é um mafioso e abusador. Assim que seu amigo começa a gravar, ele começa a bater no refém. Porém, ele não percebe nas sombras que alguém se aproximava e derruba seu colega e se revela rapidamente, bate no outro criminoso e leva o refém com ele. O refém não entende quem é ele e fica feliz por ser resgatado, e ele diz que é apenas um artista. Porém, fica surpreso ao descobrir que este artista não estava ali para salvá-lo, e sim, segundo ele, para usar em sua obra. E ele acaba apagando dentro do carro, e ao acordar está deitado em uma maca, sem camisa e com várias telas em branco ao redor. E agora o artista revela que é um psicopata assassino que só mata as pessoas porque é sua profissão, pegando uma motosserra, e as telas em branco servem para espirrar o sangue e assim pintar as suas obras de arte. De volta ao purgatório, Yajae agora surta, sobe na mesa da morte, pega sua arma e atira nela, e depois quer atirar em si mesmo para ir para a próxima vida, mas não funciona assim. A morte não pode morrer e a arma só funciona quando ela quer, explicando que ele é um idiota, pois ela é uma deusa da morte e um verdadeiro demônio, mostrando sua verdadeira face, e podia tomar forma de qualquer outra pessoa que pudesse, provocando Yajae com a forma de sua ex-namorada. Então a morte o envia para a próxima vida, e assim Yajae acorda no corpo do psicopata assassino e se pergunta de quem é aquele sangue e se tem alguém no banheiro, mas era apenas um roupão. Ao entrar no apartamento, ele vê várias telas, ferramentas de tortura e balde de sangue, e a pedra da verdade sai dentro do balde e entra na sua mente. Este corpo pertence a Yeon Gun-chae, que desde pequeno sempre gostou de desenhar, que apesar do dom que tinha, nunca foi reconhecido. Até que um dia uma mulher caiu de cima de um prédio em cima de um carro e percebeu que sua arte vinha da morte, e esses retratos pintados a partir de pessoas mortas valiam muito dinheiro no mercado exterior. Assim ele começou a levar sua arte mais a sério, e ele mesmo começou a ir atrás de suas vítimas. Seu rastro de violência era contado nos noticiários, onde encontravam os corpos com mais características do mesmo assassino. Enquanto isso, suas telas eram leiloadas por milhões, e foram 15 pessoas ao todo que, segundo o psicopata, renasceram em suas obras de arte. Já Yajae ficou em choque e vomitou, porém pensou em usar ele para caçar Taewook, sendo um demônio caçando o outro, que por sua vez estava praticando o tiro ao alvo em pássaros de verdade, e quase fez isso com seu assistente. Yajae foi ver o local de sua última morte e dentro de um bueiro achou a caneta de Jisoo, e na mesma noite Taewook fez o advogado assumir a culpa pelo atropelamento e recompensaria ele, dando uma das filiais para ele tomar conta. E no chip do carro que esteve gravado quem estava no volante foi parar no bueiro, junto com a caneta de Jisoo. O artista foi até a empresa para tentar falar com Taewook, porém não era fácil falar com o empresário e a agenda era sempre lotada. Porém, ali na frente de seu pai, ele mostrava que era uma pessoa boa apenas para ganhar a confiança do velho. E um seminário sobre psicopatas fingiu ser uma pessoa normal, pois estava sendo filmado. E Yajae estava assistindo, mas nesse corpo do artista ele começou a sangrar pelo nariz e caiu no meio da calçada, descobrindo mais tarde que tinha um tumor na cabeça e apenas 3 meses de vida. Porém, para ele era o suficiente. E por ironia do destino, o Park Taewook queria comprar uma das suas obras mais caras e estava esperando ele na sua galeria, que o confrontou dizendo que aquela obra tinha o sangue de 5 pessoas e foram conectadas pelo Deus que a criou, dizendo a Taewook que neste caso eram parecidos, pois os dois se achavam deuses quando matavam pessoas. Taewook não entendeu muito bem e ficou surpreso, mas o artista disse que era apenas uma brincadeira, e quando as pessoas saíram da galeria, pensou em matá-lo, mas a morte o avisou que se ele fizesse isso, ela iria interferir. Então, na saída, o artista ofereceu vender a obra e depois o levaria para o seu estúdio para pintar algo especial para ele. Depois da missa feita para o seu irmão, onde o seu pai claramente preferia ele, Taewook recebeu uma ligação, dizendo que o seminário foi feito pelo seu pai para descobrir se ele realmente era um psicopata. Assim, Taewook tomou alguns comprimidos e saiu em alta velocidade e passou por
por 2 detetives no seu carro de luxo. Ignorando as sirenes, Tae-woo acelerou mais ainda e acabou saindo em uma ponte em construção. Encurralado, o detetive foi falar com ele e percebeu que o empresário estava chapado. O tirou do carro, mas o garoto não sabia quem ele era e com apenas uma ligação deu uma carteirada e na sequência vários tapas no garoto e jogou dinheiro, mostrando que era o dono daquela cidade e podia fazer o que quisesse. Assim que voltou, Lee Jae estava esperando por ele, que disse que veio entregar sua obra, mas pisou na Ferrari de Tae-woo. Assim começaram a brigar e Lee Jae deu uma surra nele. Então ele correu para a sua Ferrari, pegou sua arma e atirou em Lee Jae, que caiu no chão, acreditando que estava morto. Ele estava apenas fingindo, pois estava usando um colete, e pegou a Ferrari e o ameaçou assim. Tae-woo ficou no chão e ele o dominou e o levou para o seu apartamento amarrado. Só que lá as coisas se complicaram, pois com o tumor na cabeça ele acabou desmaiando. E quem ficou na maca agora era Lee Jae. E assim Tae-woo contou como foi o seu primeiro assassinato, de um homem parado no meio da rua, e o mesmo que Lee Jae ficou apavorado quando morreu em seus braços. Só que ao contrário de sentir pena, ele gostou muito, e quando Lee Jae hoje pegou ele, queria sentir qual era o gosto de ser morto por alguém. Mas ele acabou desmaiando e foi um presente, e iria sentir o gosto de como é ser um artista usando a própria motosserra para pintar sua obra de arte. Assim, ele acordou tendo a experiência mais dolorosa até agora, só que diferente do que a morte pensava, Lee Jae estava rindo dela, pois nos fundos do apartamento do artista tinha câmeras que filmaram tudo, mostrando um empresário matando outra pessoa. Lee Jae fez isso de propósito, apesar de ter sofrido bastante nessa vida. Era o seu plano para a próxima vida, então a morte o mandou. Ele acordou perseguindo um sujeito que na verdade era um dos detetives que parou Tae-woo no outro dia. Mas por incrível que pareça, ele tentou escapar do bandido, mas o seu parceiro o derrubou. Repreendeu o detetive para saber por que ele estava correndo do bandido e não o contrário. Assim, a pedra da verdade apareceu e esse era Yan Ji-yeong, que perdeu seu pai quando era criança, que também era policial, e quando passou no teste para a polícia, sua mãe passou mal com medo dele morrer igual seu pai. Ele então fez uma promessa que não correria perigo e decidiu tornar-se um detetive medíocre, apenas para sobreviver, e os seus colegas de trabalho o detestavam por isso. Até que recentemente sua mãe faleceu e até hoje ele sempre recuava e não era tratado com respeito nem pelo seu parceiro. Mas ali na rua ele avistou seu antigo colega de cela que o matou na quinta vida. Ele estava ameaçando outro com uma faca e o manipulou dizendo que era um antigo colega de cela revivido, fazendo o bandido confessar o crime na frente de quem estava filmando. E quando foi para cima dele, usou suas habilidades e o derrubou. Assim a polícia chegou e levou para a delegacia. Seu vídeo viralizou e apareceu até em programas de TV, e o delegado nem acreditou que era o detetive, pois sempre foi um covarde. Porém, determinado, ele foi até a casa do artista, sabia como e onde pegar as provas. Mostrou o vídeo do maníaco fazendo suas obras para o seu parceiro, e enquanto ele chamava reforços, ele aproveitou para pegar as provas contra Tae-woo e apagou os vídeos originais. O lugar se tornou uma das maiores descobertas de psicopatas assassinos da história da Coreia, e seu chefe estava muito feliz, pois parecia que ele estava possuído e isso era bom. Tae-woo acabou passando por lá e como detetive não fez perguntas corriqueiras e na verdade ficou alfinetando o empresário, pois os assassinos sempre voltam à cena do crime. Assim que Tae-woo foi embora, o empresário estava furioso com o detetive, ainda mais agora que se tornou um fenômeno no combate ao crime, e Tae-woo já contratou um chefão do crime para acabar com a vida do detetive. Como detetive, ele deu os vídeos para um repórter e depois descobriu que sua mãe estava sendo investigada por terem achado uma mochila cheia de dinheiro deixado por uma das vítimas que estava sendo investigada. Ela não sabia dizer a origem do dinheiro e estava passando sufoco para responder os interrogatórios. Depois que ela saiu, ele tentou falar com ela se passando por detetive, dizendo que tudo iria terminar bem, e nesse momento ele viu em seus pés
pés o sapato que ele deu de presente. Ele fingiu que estava amarrando para não mostrar que estava emocionado e depois se despediu. Mas assim que ela partiu, não aguentou e as lágrimas escorreram em seu rosto. Mais tarde deixou comida para ela em seu apartamento, mas foi encurralado na saída pelo mesmo bandido que dirigiu o caminhão na sua terceira vida. Ele o esfaqueou naquele momento a pedido do seu chefe. Já Tae-woo estava sendo investigado pelo seu próprio pai, mas como ele não podia fazer nada contra o seu pai, saiu pelas ruas, encurralou um motorista e o esfaqueou só para descontar sua raiva, mostrando sua natureza psicopata. Ele foi confessar seus crimes na igreja, mas um dos seus informantes da TV disse que o detetive deu um vídeo à imprensa dele assassinando uma pessoa. Então Tae-woo tentou ligar para o seu chefe do crime, mas ele já estava sob custódia. Tae-woo queria encontrá-lo, mas como o detetive já tinha pensado em tudo, Lee Jae não iria se arriscar. Mas o que ele ainda não sabia era o tanto que o empresário era influente na cidade e conhecia o comissário-geral de polícia, e estavam em sua sala para resolver tudo com um contrato. Segundo Tae-woo, aquela assinatura mudaria sua vida, além de muito dinheiro. Seria um dos policiais mais poderosos da capital. Mas Lee Jae apenas rasgou o contrato na frente dele, pois seu objetivo era destruir Tae-woo, acabar com sua vida e vê-lo atrás das grades. O problema é que todo mundo na delegacia já estava envolvido em corrupção com Tae-woo, e quando Lee Jae estava na frente da TV esperando Tae-woo se entregar, ali na frente das câmeras o jogo virou, pois ele alegou legítima defesa, pois era refém de um assassino em série que tinha matado mais de 15 pessoas. O que restou para ele foi apenas se defender ou seria morto ali mesmo, e as imagens que apresentaram na TV eram apenas do assassino levando Tae-woo, e isso era o suficiente para alegar inocência. Ele ainda ficaria em custódia, mas um movimento criado pela empresa alegava que todo mundo estava com ele, pois ele era inocente. Como não fez uma cópia das imagens dos vídeos, não tinha como provar ao seu chefe de polícia que as imagens foram forjadas. Park Tae-woo saiu pela porta da frente da delegacia como inocente aquela noite, e o detetive pego pelos próprios policiais. Tae-woo tomou seus comprimidos e pegou seu jatinho para ir para fora do país, mas as coisas se complicaram para ele. Uma gravação revelava todos os assassinatos que ele cometeu e aquele avião iria explodir em 30 segundos. Desesperado, ele pegou o paraquedas e se jogou, e assim o avião explodiu. E por sorte na queda, conseguiu colocá-lo e abrir, caindo em segurança. Mas assim que pousou, foi atropelado. E era justamente o detetive. Tae-woo estava completamente confuso. Acontece que 2 semanas antes, em sua vida de assassino de aluguel, sabia onde o chefão do crime guardava os podres dos clientes. Ele então pegou o HD com as provas e com mais memórias do seu irmão, ele sabia que guardava seus comprimidos na caneta e trocou por sonífero. Seu parceiro sempre esteve ao seu lado e ameaçou seus próprios amigos a mentir para Tae-woo. E com as memórias de Lee, ele implantou as bombas no avião e enquanto estava decolando, foi mostrado à imprensa e toda a TV ele contratando o chefão do crime para matar seu próprio irmão e confessando isso em outro vídeo. Lee Jae no avião saltou com a ajuda das habilidades do atleta. Tudo estava planejado para ele pegar Tae-woo assim que pousasse o avião. Ele então apenas seguiu a explosão e o rastro de Tae-woo para encontrá-lo na rua. Assim ele saiu do carro e, usando suas memórias de outras vidas, iria matar Tae-woo. Mas Lee Jae tinha esquecido que não era permitido em nenhuma das vidas cometer assassinato por vingança. E a morte apareceu, pois iria impedi-lo e levá-lo direto para o inferno. Mas nesse momento, a caneta de sua namorada caiu de seu bolso. E lembrando do amor de sua vida, desistiu de matar Tae-woo. A morte desapareceu e quando virou de costas, Tae-woo iria matá-lo, mas o vento puxou o paraquedas e ele foi atropelado por um caminhão que estava passando. Na delegacia, o detetive encontrou o advogado. Diz que a única coisa que o livraria do julgamento e daria a ele a inocência era o cartão de memória. O advogado ficou emocionado e agradecido, mas o detetive
detetive destruiu mordendo o cartão de memória, e fez isso por ter prometido algo em uma outra vida e não cumpriu, e agora passaria o resto de sua vida na prisão. A repercussão de Park Tae-woo foi grande. 3 comandantes da polícia foram afastados e seu pai abdicou do cargo, deixando a empresa nas mãos dos acionistas. E mais crimes foram descobertos de Tae-woo, que estava em coma e dependendo de aparelhos. Com certeza seria preso e acabou perdendo as 2 pernas. Visitando o memorial de sua ex-namorada, Ye Jae decidiu viver a vida de detetive e continuar combatendo o crime. Junto com o seu parceiro, seguiram prendendo vários criminosos e Ye Jae já estava se acostumando com essa vida. Mesmo achando que um dia seria morto em uma dessas operações, mas seu parceiro sempre o livrava de ser morto. Seu parceiro acabou se machucando em uma dessas e conheceu a família dele. Sabia que ele era um ótimo policial, muito dedicado e sempre voltava vivo para sua família. E conversando com a filha dele, prometeu que faria de tudo para proteger o pai dela. No entanto, em uma perseguição em um bandido até o terraço de um prédio, não perceberam que ele estava armado. Ele atirou 2 vezes, acertando ele e seu parceiro também, e na tentativa de proteger seu amigo e a família dele, foi para cima do bandido, que atirou mais vezes em sua barriga e os 2 caíram do prédio e ele acabou morrendo num acidente. Agora só restava mais 3 vidas antes dele ir para o inferno, e Ye Jae não entendeu por que não ganhou o direito de viver, já que se sacrificou para salvar outra pessoa. Mas a morte apenas riu da cara dele e o mandou para sua próxima vida. Acordou como um andarilho perto da estação de ônibus e viu no noticiário que o detetive de polícia, considerado um herói, acabou morrendo em uma perseguição e caindo de um prédio. Tae-woo, apesar de estar todo lascado, ficou feliz pela notícia, pois acordou no hospital. Já Ye Jae, como mendigo, foi ao funeral. No entanto, todos por ali o receberam com preconceito. Acharam que ele estava ali por causa de comida e já queriam que ele saísse pelo mau cheiro. Mas o delegado ainda deu uma sacola de comida para ele ir embora. Na saída foi colocado de lado, pois o primeiro-ministro veio ver o herói da polícia morto. E Ye Jae sabia que seus feitos o tornaram um herói, mas ali ele era apenas um mendigo. Quando encontrou seu parceiro na escada chorando, tentou confortá-lo, mas foi reprimido, pois nem sabia quem era. Assim, a Pedra da Verdade veio para mostrar quem ele era, mas Ye Jae não queria saber quem ele era e começou a correr. Acabou tropeçando nas escadas, batendo a cabeça e morrendo sem saber quem era esse mendigo em vida. E agora Ye Jae estava na sua penúltima vida e depois dessa, se não conseguisse sobreviver, seria a última e o inferno o esperaria. A morte o enviou para mais uma pegadinha e era o primeiro homem que morreu nos braços de Ye Jae. Como não se importava de quem era, saiu correndo para buscar seu destino, achando que todos aqueles acontecimentos já tinham acontecido. Porém, a Pedra da Verdade tocou nele e mostrou que era um homem comum com um emprego, casado e levava uma vida até feliz. Porém, foi demitido. Sem emprego, sua mulher pediu o divórcio e junto a frase que acabou com ele, que ele agora nesse momento não servia para ser mais chefe de família. Desesperado por ser um fracassado, seu último desejo era a morte. Assim, ele seguiu seu destino, ficando na frente do carro de Tae-woo e foi jogado para a calçada. Assim, todo o destino de Ye Jae tinha sido traçado a partir daquele momento. E Tae-woo sentiu o gosto de matar pessoas e a partir daquele momento se tornou um psicopata assassino. Ao tocar em Ye Jae, desencadeou o drama que mudaria totalmente sua vida. E tudo isso não se passava do plano da morte desde o começo. De volta ao purgatório, Ye Jae só queria ir para a última vida e acabar com tudo. No entanto, a morte pregou mais uma peça, pois assim que ele acordou, estava em casa. Mas, para sua surpresa, ao olhar no espelho, estava no corpo de sua própria mãe. Ye Jae ficou desesperado no corpo de sua mãe e não conseguiu escapar da Pedra da Verdade. Assim mostrou que ele nem conhecia muito bem sua mãe. Ela tinha sonhos e um era ser mãe e ter uma família feliz. Ela teve com um homem que ela amava, mas ele se foi e sua mãe se apegou demais ao pequeno Ye Jae, cuidando com todo o amor de uma mãe, e por ter que cuidar do seu filho foi demitida, mas não desistiu da vida. Continuou aceitando empregos menores para sustentar seu filho, mas Ye Jae parecia não dar valor que ela merecia e sempre tentou animar o seu filho na dificuldade e tentou ligar para ele no dia em que ele desistiu. E assim recebeu a notícia que ele tinha morrido e desmaiou no hospital
funeral e ainda teve a dura tarefa de reconhecer Iejaí no necrotério e viu seu único filho ser cremado ao lado de Jesus. Depois disso, sua vida foi um mar de tristeza. No trabalho era considerado uma azarada e não queriam ficar ao seu lado. Foi nesse momento que Iejaí descobriu que tinha machucado sua mãe quando desistiu. E as 12 mortes que passou só foi perceber isso agora. Iejaí decidiu viver como sua mãe para pagar como castigo. E agora sentia vergonha da própria morte. Mas decidiu trabalhar mesmo assim e os seus joelhos começaram a falhar. E em casa, pegando remédio para dor, ela percebeu que tinha feito uma poupança para Iejaí no banco quando ele ainda era criança, para ele ter um futuro quando crescesse. Mas ter dinheiro agora não mudava a sua tristeza, que só aumentava. E em um dia desses, ela acabou saindo na estação errada e acabou no memorial do seu filho. Lá ele percebeu que sua mãe ia todo dia depois do trabalho para ver seu filho, pois o seu amor era muito grande e acreditava que o seu filho não desistiu por causa dela. As lembranças só foram mais doloridas e lembrou também do dia que fez uma promessa em levar sua mãe ao monte onde ela conheceu seu pai. E Iejaí decidiu fazer essa caminhada apesar de seus joelhos doerem. Ela conseguiu chegar ao topo da montanha e ver o quão bonito era o local. Em pensamento, ele finalmente pediu perdão à sua mãe e segurou sua mão, mas era apenas uma coisa de sua mente. Mas era hora de voltar e Iejaí acabou perdendo noção do tempo e se perdeu no meio da mata. Escorregou e acabou caindo no meio do nada. Como machucou a perna, não conseguia andar e começou a pedir socorro, mas ninguém via ou ouvia ela. Decidiu então que não iria morrer assim e se esforçou ao máximo para chegar à trilha. E foi resgatada 2 dias depois e acordou no hospital. Porém, quebrou sua perna. Mesmo assim, Iejaí decidiu que esse fardo ele carregaria até o final de sua vida. Ele então viveu por mais 32 anos no corpo de sua mãe e em seus últimos momentos toda a sua vida passou diante dos seus olhos. E no asilo onde estava, acabou morrendo em uma tarde na sua cadeira de rodas. E assim Iejaí voltou para o purgatório, pronto para ir para o inferno, pois sua última vida acabou. E assim Iejaí implorou por mais uma vida, só que todas as balas da arma da morte já foram usadas e ele suplicou para a morte o enviar para sua vida pelo menos por um momento, para poder ter a oportunidade de abraçar sua mãe pela última vez. A morte disse que ele passou no teste, mas teria uma oportunidade apenas. E se sua arma não disparasse, sua vida seria julgada por Deus. Assim, Iejaí pegou a pistola, colocou em sua cabeça e disparou. Iejaí teve a sorte e conseguiu voltar e estava no topo do prédio, pronto para desistir. Mas dessa vez, ele atendeu a ligação de sua mãe e sua carta para a morte voou para longe. Terminando assim, O Jogo da Morte, série de drama e terror de 2024 da Amazon Prime. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu a nós. Fui!